E aí, galerinha, beleza? Bom, tô aqui no nosso primeiro programa do Raio UX, né? Raio X. E, poxa, tô muito empolgado, eu tô com uma amigona aqui, uma pessoa que eu tenho muito carinho mesmo, ela sabe disso, conheço ela há algum tempinho já. E ela manja muito desse assunto que a gente vai falar aqui hoje, que é UX Research, que é a Poli de Castro, minha amigona. Poli, apresente-se pra galera aí. Bom, felicidades para todos que estão aí do outro lado. É uma honra estar aqui, Brunão, porque a gente já teve em vários âmbitos nessa comunidade, né? Eu fui sua aluna, a gente foi brother de show, a gente esteve em eventos juntos de vários lugares e âmbitos diferentes. Coworking. Cara, até coworking a gente compartilhou. Então, assim, é uma história muito massa. E admiro demais seu trabalho, esse fato assim, de você ter um perfil versátil é uma coisa que eu busco, sabe? Eu tenho essa intenção de conseguir atender o máximo possível, mas eu confesso que hoje eu tenho esse foco, né, na pesquisa, justamente porque é onde eu encontro mais afinidade assim, dentro do universo do design, principalmente voltado para produtos digitais hoje, né? Que é uma coisa que está extremamente demandada, necessária e muito interessante também, porque muda o tempo todo. Eu posso dizer que eu sou uma curiosa inveterada, porque eu estou o tempo todo pesquisando, buscando novas formas de apresentar as coisas para as pessoas, não só visualmente, mas também abordagens, né? Hoje a gente tem recursos incríveis assim, de conteúdos online e a questão da técnica de UX Writing, que eu tenho pesquisado para poder melhorar a abordagem de textos dos produtos. Massa, né? Demais. A questão da pesquisa, ela é como se fosse um guarda-chuva. Então, para mim, como o meu perfil é versátil, né? Eu tenho um perfil múltiplo, eu fiz faculdade de design, mas eu costumo dizer que eu trabalho com design e gosto de pesquisa desde criança, porque eu estou sempre buscando melhorar o que eu tenho feito e agregar coisas novas, desde que eu fui aluna do Centro Livre de Artes, no Bosques dos Buritis, ali em Goiânia mesmo, e tive a oportunidade ali de pesquisar vários tipos de linguagem, né? Ali tem um currículo de artes visuais muito grande, então eu acho que foi o berço mesmo de onde veio essa curiosidade. E eu costumo falar também, quando perguntam de onde vem o lettering, que é uma coisa que eu gosto e corro atrás para entender melhor, vem da terceira série. Eu tinha uma professora muito exigente, chamada Inês, que eu jamais vou esquecer. Ela me pedia para fazer letra gótica na terceira série, cara. Tipo assim, eu acho que por mais que eu tinha raiva dela naquela época, hoje eu agradeço, porque eu desenhei letra gótica com 9 anos de idade, então eu nunca vou esquecer disso, né? E assim, gosto de desenhar formas novas o tempo todo, tanto graficamente no papel quanto no digital, né? Em todas as ferramentas possíveis. Eu não tenho essa coisa de, eu amo Sketch. Não, cara. Tipo, se eu tiver que usar o Figma, vou enfiar a cara e vou conseguir usar o Figma. Massa demais. Poli, legal que você deu já um pouco do seu background aí, tipo, de quando você tinha até 9 anos, né, que você falou. Cara, então, pegando o gancho nesse assunto, fala um pouco pra gente, assim, sobre onde você estudou, como que foi o seu primeiro... Você acabou de falar, na verdade, seu primeiro contato com pesquisa, mas pesquisa mesmo já num âmbito... de vida adulta? Científico e tal. E onde você tá agora? Dá uma introduçãozinha e dá um contexto pra galera conhecer um pouquinho melhor você, seu trampo e tudo mais. Massa. Então, eu acho que a pesquisa ela veio muito forte para mim na UFG, né? Eu fiz design, que é um curso muito amplo de possibilidade dentro da UFG. A gente tem o curso chama Artes Visuais com habilitação em Design. Então, a gente tem uma
um fundamento de artes muito forte. É por isso que eu gosto tanto de arte, cultura, estou sempre buscando, né, essas linguagens novas, justamente por causa desse fundamento da UFG. Eu tenho muito orgulho de ter feito o design na UFG lá em 98, que eu entrei, cara, faz tempo. E aí, nessa época, eu comecei a pesquisar, saca? Tipo, na faculdade mesmo, eu tive muito incentivo para leitura e pesquisa nessa área de design. E a partir daí, no segundo ano de faculdade, eu já trabalhava em agência. Na época era agência, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre mercado, né? Como trabalhar com design no mercado. Na época, o que eu tinha disponível era agência de propaganda. E eu, assim, me orgulho muito de ter trabalhado. Meu primeiro trabalho foi na maior agência da época, da cidade. Então, para mim, assim, foi uma oportunidade muito grande de experimentar. Lá eu fiz texto, eu fiz artes visuais mesmo, a parte de criação, de seleção de imagem para fazer os projetos. E a partir daí comecei a trabalhar, desde então, em várias linguagens. Eu já tive oportunidade de trabalhar com fotografia, com audiovisual. Eu digo que eu sempre estive no design, mas nunca num lugar só. Então, a UFG faz isso com a gente. Eu tive a oportunidade de trabalhar desde a criação das peças gráficas manualmente até agora no digital. Então, foi uma trajetória, eu acho que coerente, assim. Eu fiz primeiro design na UFG, depois uma especialização em audiovisual, lá na Camburi, e depois um MBA em mídia digital, que foi o que me fez mergulhar nesse mundo das mídias digitais. E lá a gente tinha uma abordagem de gestão executiva. Então eu fiquei muito interessada na parte do negócio. É isso que me deu subsídio para trabalhar com design nessa área de UX. Porque o UX, ele junta, né, o universo do negócio com o universo da pesquisa e também com o que junta isso que é a mediação do design. Então, eu acredito muito nessa conexão. E essa trajetória me fez chegar até aqui. Hoje eu trabalho na IBM por causa de ter saído da UFG. Massa. Acho legal você comentar, assim, tipo, como que a universidade, né, fez diferença na sua vida e tal. E só deixando claro para quem tá assistindo e tal, o UFG é a Universidade Federal de Goiás, né, galera? Então, só a gente fala UFG pra gente aqui é comum e tal. Mas eu fiz o Unesp, né? Eu fiz a Unesp lá em Bauru antes de eu me mudar aqui pra Goiânia. E lá também, esse incentivo à pesquisa, já, né, logo de cara, assim, tal, e também essa pluralidade, né, você falou muito que você sempre esteve no design em várias frentes, a mesma coisa acontece comigo, eu sou primariamente um generalista que foi se especializando ao longo do tempo, eu acho que acabou acontecendo a mesma coisa com você, né, mas a questão de incentivo a você ter essa visão técnica e pesquisa, eu tive desde o primeiro ano, com todos os professores, meio que, tipo, fazer iniciação científica e tal. Inclusive, aproveitando para mandar um salve aqui, aquele abraço para o professor Pasquarelli, que foi meu orientador master lá na Unesp, né? Depois também tive o Plácido e o Milton Nakata, um abraço para vocês aí, todo mundo da Unesp. Aproveitar aqui, né? E cara, é isso. Mandar um abraço para o Jofe Silva, que foi meu orientador de graduação, né, na monografia. O cara é muito fera e a minha monografia, você vai ficar de cara. Foi uma proposta bem ousada, assim. Um abraço para a Dani Amati, que foi minha parceira fiel ali no projeto. A gente falou sobre cartaz de cinema russo da década de 20 só. A gente pegou a estética dessa época e trouxe para filmes de conflito atuais. Então a gente fez versões de filmes atuais, versões dos cartazes dos filmes atuais com a estética daquela época, que era de guerra, de conflito, de uma estética construtivista que tinha contraste, né, vermelho, preto, amarelo, aquela coisa uma tipografia vibrante, bem característica.
bem para estilo guerra mesmo, assim, né? Tipo chamamento e, enfim, foi uma experiência incrível. Eu tenho uma lembrança muito querida desse momento. E depois disso, cara, tipo, eu mergulhei nessa área mesmo de pesquisa e mesmo que no audiovisual, mas depois eu fiz um documentário sobre violência contra a mulher na pós-graduação, né, da Rosa Berardo. A gente fez um documentário sobre o CEVAM, aquele Centro de Valorização da Mulher, e, cara, é uma realidade bruta e o documentário é basicamente de fotos, né? Eu, como fotógrafo, gosto muito dessa linguagem. Então, é uma fotomontagem com áudio bem denso, assim, por causa do tema, né? Uhum. E foi um trabalho também que visualmente me agregou muito. E aí depois, cara, tipo, o X foi consequência mesmo, assim, porque a gente começou a trabalhar em digital por causa da demanda, né, de agências digitais que chamavam. E aí eu comecei a pesquisar por causa da demanda mesmo, da necessidade. E eu vejo que isso é cada vez mais forte, mais importante, você querer saber mais a respeito dos processos, né? Coletar dado, planejar, recrutar, executar, compilar, analisar e apresentar, né? Com métrica. E isso justifica muitos os dados que a gente entrega. Você já acabou dando um resumão, assim, né? Todo mundo, ó, presta atenção, volta 15 segundos, pega tudo que essa mulher acabou de falar agora, anota em tópicos que, cara, se você seguir isso aí, você não vai fazer UX errado, tá? Mas aproveitando então que você já chegou aí, né? Antes da gente destrinchar um pouquinho mais, né, o assunto aí de UX Research, eu queria que você falasse um pouquinho pro pessoal, que às vezes tem uma galera que tá chegando aqui porque acabou de chegar no mundo do UX, né? E a gente sabe que na internet aí tá cheio de conteúdo, cursos e não sei mais o que, falando que UX é fazer interface com animação, com prototipagem, e aí a galera vai lá e chama aquilo de UX. Eu vejo até muita gente anunciando vaga de UX, tendo aquilo lá como referência, né? Então a própria empresa não sabe o que é UX também. Então, assim, dá uma visão geral pra gente, assim, do que é o papel do UX Design dentro de um projeto de produto digital, né? E depois puxa pro UX Research, que eu sei que você manja muito. Pode ser? Show! Então, cara, essa coisa de design numa tela é quase um mantra para mim, assim, sabe? A gente precisa de muito mais do que um protótipo. A gente precisa entender do usuário, saber o porquê que aquele produto é relevante, e isso demanda planejamento para depois fazer a aplicação e surgir uma necessidade de análise disso depois, né? Então, a gente chama lá no nosso time de ciclo de UX. A gente passa primeiro, né, pela descoberta, onde a gente vai pesquisar toda a parte de conteúdo que a gente tem hoje, o cliente passa para nós, a respeito daquele produto, o que ele vai fazer, aonde que ele vai atuar e o que é a relevância dele, e depois a gente vai para a questão, né, de criação, de RAF, do que a gente pode desenvolver a partir disso aí. Aí a gente passa para a questão de design, né? A gente faz as propostas e faz a apresentação, e depois tem a validação. A gente precisa validar isso, metrificar isso, entender qual é a necessidade que a gente cumpriu, né? A partir do produto. E isso é um ciclo. Depois que a gente faz a metrificação e toda a parte de análise, a gente tem que voltar a planejar mudanças, alterações. Por quê? Porque é um ciclo vivo, cara. Um produto digital, ele está sempre tendo necessidade de melhoria, né? Às vezes você vê que você botou o botão no lugar errado. E aí? Você vai ter que pensar aonde que ficar. Você vai ter que testar com o usuário, e testar com o usuário é uma das partes que eu mais gosto, porque teste de usabilidade hoje, ele faz com que
você entende o que ou não, o usuário vai dizer para você o que ele está entendendo. Às vezes você acha que tá óbvio. Aí você bota na mão do cara que tem todo o perfil que você quer para ser o seu cliente, o cara não entendeu. Ou então ele te passa uma impressão que pode fazer com que você tenha melhorias no processo. Cara, isso vai virar dado. E o dado hoje é um dos maiores valores do planeta. Assim. A gente deixou de dar valor para petróleo em detrimento a dado. Ou seja, petróleo, né? Exatamente. A gente está hoje num dos universos mais valiosos justamente porque a gente tem condição e ferramentas infinitas para entender melhor as formas de interação e como que o usuário vai usar esse produto da melhor forma e como que ele vai fazer com que isso seja realmente relevante, né? O mercado vai pedir isso para você. Hoje em dia tem muita concorrência, né? Tem muitos produtos no mercado. Então, você tem que se colocar com um propósito forte, onde que você tem a sua aplicação, né, dos produtos. Então, antigamente, a gente tinha um processo, né, do planejamento, aplicação e análise. Hoje, a gente precisa de mais do que isso. A gente vai fazer o briefing, né, primeiro, depois a gente coleta os dados, pega esses dados do cliente, do usuário, né, dependendo do contexto, aí você vai planejar. Depois que você tem todas as informações que você precisa, você vai fazer o planejamento, vai fazer o recrutamento, né, quando você já tiver o protótipo, você vai precisar testar, e aí você executa esse planejamento, compila, né, esses dados, faz eles ficarem inteligíveis, não só para o cliente, mas também para o usuário, e analisa, metrifica, e isso é um ciclo. Então, ele vai constantemente precisar de melhorias. Uma equipe de UX, ela está o tempo todo de olho nas reações do produto. Se o produto teve um bug, a galera do UX entra em ação correndo. Geralmente é a urgência, né? Uma situação como essa. O que aconteceu? Por que aconteceu? Foi só lá no back-end? Foi lá no front-end? E agora? O que a gente vai fazer? Então, não é só uma questão de tela. Tela é o que o usuário vê. Por trás da tela é o que o usuário não precisa ver. É o que a gente precisa entender e fazer com que vire dado. E esse dado vai ter valor para o negócio e vai ter valor para o cliente. Consequentemente, vai dar valor para o usuário final. Exato. Eu acho que dessa sua fala agora, uma coisa que vale a pena fazer um recorte aqui é o seguinte. É uma situação, investir em UX, e é isso eu estou falando agora para empresários, startups que estão começando agora, e todo mundo aí que acha que não, que só que UX é firula, não é, tá? Não é. Investir em UX vai fazer o quê? Vai fazer o seu usuário conseguir usar, ter uma ótima experiência com o seu produto e tal, e vai fazer o lado da empresa, não importa se o dono da empresa aí é aquele cara escroto que só tá pensando em grana e não sei o que lá. E o UX vai dar mais grana para ele. Então é uma coisa onde todo mundo ganha, né? Então, investir em UX é uma coisa muito assertiva, é uma coisa muito correta desde quando for possível, tá? Então, qualquer produto digital aí precisa de UX, é uma coisa que tem que ser feita hoje, porque a Poli também comentou a questão de concorrência, tipo, no mercado hoje, se você pode ter uma puta ideia, cara, mas se você faz um produto mal feito com uma ideia boa, uma ideia ruim com uma boa UX pode atropelar o seu produto com uma ideia melhor. Então, UX é realmente muito, muito importante mesmo. Incrível. É exatamente isso que a gente pode esperar, né, de um projeto que envolva pesquisa. A gente tem uma série de entregáveis, né? Por exemplo, o cliente pode virar para você e falar assim, mas o que eu vou ter de subsídio prático, assim, né? O que eu posso esperar, por exemplo, de uma equipe de UX?
Cara, a gente pode fazer teste de usabilidade com o usuário, a gente pode fazer questionários online, entrevistas, card sorting, avaliação da acessibilidade, né, se ela está realmente funcionando de acordo com o que é preciso, mapa de empatia, jornada de usuário, blueprint, grupo focal, persona. Eu gosto muito de fazer persona porque a gente cria muito em função de como seria, né, como poderia ser aquele cliente que a gente está querendo alcançar. Pesquisa de satisfação, né, análise de dados, a gente tudo embasado. Então, você vai lá fazer um benchmark para saber como é que está o mercado, o que está acontecendo, né? Uma coisa que eu adoro fazer também é design sprint, porque em uma semana o Google criou um método que no primeiro dia você faz um encontro de pessoas que tem tudo a ver com aquele produto, e aí durante a semana você vai fazer de uma forma ágil, né? Tem uma metodologia ágil toda envolvida, várias etapas que no final você tem uma entrega. Então, em uma semana, no design sprint, você tem um entregável, que é um protótipo que já está testado com o usuário, que já foi entrevistado. A gente faz, às vezes, um teste de usabilidade simples e já passa dados, né, que vão dar insights para que você faça melhorias no produto. Então, tem diversos tipos de entregável, né, para quem tem esse tipo de dúvida. Uhum. Eu gosto muito de pesquisa porque ela tem uma questão, assim, sendo mais técnica, que envolve comportamento e dado, e números, né? Então, você pensa de um lado atitudinal, que é a atitude do usuário, e de uma análise qualitativa. Você pensa no quant e no quali, né? Tanto os dados quanto a qualidade dos dados, assim, o que você vai fazer com esses dados. Uhum. Então, a gente tem um panorama de métodos para pesquisa em UX Research que faz com que a gente tenha condição de trazer realmente valores assim, para o cliente e para o usuário. Então, eu acho que é um ciclo virtuoso, né? Massa. Eu vou te fazer uma pergunta, eu não sei se você está permitida a falar. Como você falou lá no começo, você está trabalhando na IBM agora, né? E aí, cara, quem não sabe quem é a IBM, pausa esse vídeo, vai dar uma pesquisada aí, porque é só a história da computação. Você está assistindo esse vídeo no computador hoje, graças grande parte à IBM. Então, enfim. Mas a Poli está trabalhando lá na IBM e tal. E se você puder, então, comentar um pouco de como que é o processo interno lá de vocês, de UX mesmo. Chegou um problema para resolver. O que acontece a partir daí? Tá, assim, só para dar uma geral, a IBM é uma indústria, né, de tecnologia. Só no Brasil ela tem mais de 100 anos. Então, assim, fora do Brasil, ela é muito mais clássica, né? Só que não é o caso dela ser clássica e ter parado no tempo. É uma empresa que realmente está se atualizando, está cuidando, né, do contexto dos clientes, dos funcionários. Eu acho muito interessante a abordagem deles, assim, de treinar as pessoas constantemente. A gente tem cursos obrigatórios o tempo inteiro. É cansativo, mas ao mesmo tempo é muito interessante, porque você está... como especialista de estratégia digital, você está o tempo todo buscando, né, novas fontes de dados e a gente consegue fazer com que os clientes modelem uma nova frente, um futuro que possa concentrar na experiência. A gente projeta experiências, né? Então, hoje eu estou na IBM AX, que é o braço digital da IBM. Então, é como se fosse uma agência digital dentro do universo da fábrica de software, que é a base, né? Porque são várias empresas dentro de uma só. Então, a IBM AX é o braço digital. Só para ficar assim um pouco mais claro, hoje a IBM deve ter diversas agências que foram compradas por causa de serem agências criativas nessa área, né, de digital. Tipo Blue Wolf, Vivan,
aperto, é um monte de empresas que tem essa coisa do pulso do mercado, de gerar experiências e que durem, né, para melhorar os negócios do cliente. Então, a gente trabalha como consultor dentro do cliente, não necessariamente num só, tem alguns colegas meus que trabalham em alguns clientes, justamente por causa do perfil. Hoje eu estou num cliente só, mas amanhã eu posso estar em outro. Então, essa flexibilidade também é bastante interessante para a gente, em termos de aprendizado mesmo. Assim. A gente tem a oportunidade de entender melhor formas e novos clientes o tempo todo como estratégia, né? Aí os executivos ficam super preocupados com os dados hoje, então, para remodelar essa indústria, a gente precisa ter abordagem que resolva problemas, né? A gente está lá para isso. Então, a gente quer fazer uma diferença e a ideia do formato consultoria eu acho massa, porque é diferente. Realmente, a gente está ali como um terceirizado dentro do cliente, mas, ao mesmo tempo, a gente se torna essencial, assim, porque a gente parte da estratégia para a questão dos negócios apresentarem resultado. Então, é um jeito novo, né, de abordar a tecnologia e eu estou aprendendo muito. Então, eu acho que vale muito a pena para quem se interessa por essa área de tecnologia, de design, de UX. A IBM está sempre de vaga aberta, então fica ligado no LinkedIn, cara, porque foi lá que me chamaram. Foi por isso que eu falei disso, porque é de onde eu vim, né? Eu coloquei meu perfil aberto e me submeti a uma vaga no LinkedIn e fui chamada. Então, é possível, existe essa possibilidade. Qualquer pessoa que tenha esse interesse e está treinando e está estudando, tem essa chance, porque é uma empresa, é uma indústria, e ela está no mundo inteiro. Então, se você... Hoje, o remoto hoje é a regra, tá? Então, por incrível que pareça, assim, porque um ano atrás, Brunão, eu jamais diria isso, sabe? Porque o cliente que eu tô hoje, por exemplo, ele era muito resistente a trabalho remoto. Eles achavam que tinha que você estar ali, do ladinho e tal, para olhar o trabalho. Hoje, o cliente está entregando os prédios, bicho. Então, assim, a gente... Precisou de uma situação meio compulsória, né? Pra todo mundo... a força, pra todo mundo girar a chavinha na cabeça e falar, peraí, pra que eu tô pagando 30 mil reais nesse prédio aqui por mês só pra ter as pessoas aqui e eu ser um papagaio de pirata no ombro delas? Não, elas podem trabalhar em casa e vai dar tudo certo, e tá dando pelo jeito, né? Por incrível que pareça, se tem um ponto positivo na pandemia, assim, é claro que é triste, que é bizarro, que né, vamos sair dessa, mano, mas com certeza a transformação digital hoje, ela não é uma opção. As empresas, ou elas colocam o remote first, sabe? Ou então elas vão sucumbir, né? Elas vão ter dificuldades muito, muito significativas. Eu acho que o trabalho remoto hoje, ele é uma necessidade, é uma prioridade. Então, para quem não consegue ainda conceber essa ideia, eu recomendo uma galera que chama Officeless, que é uma galera de Brasília muito massa, e eles fazem um monte de treinamento nessa área. Então, a empresa que está começando e que quer entender melhor sobre esse sistema, eu recomendo a galera do Officeless, porque eles são muito fera. Enfim, eles trabalharam na Startae primeiro, né? Então, eu conheço eles desde a época das startups. Que massa. Eu sempre vejo... sobre isso também depois. É assunto para outro vídeo, Nossa, eu também tenho tanta coisa para falar sobre isso. Até pegando o gancho, eu acabei de fazer uma microsérie de 4 vídeos, publiquei hoje, inclusive, sobre como eu consegui meu trabalho remoto e tal, né? E isso, cara, vai ser o assunto daqui pra frente, né? Só fazendo um parênteses, eu sempre vi também material do Officeless no LinkedIn, eu acho que eu vejo bastante e tal, e eu não sabia que eles eram daí de Brasília. Massa demais. Sim. Na verdade, não são todos, né? Eles surgiram em Brasília e tiveram uma mudança de ponto de vista, aí os caras começaram a... porque você pode estar em qualquer lugar agora, né? Exatamente, não é obrigado você estar em Brasília. Então, um dos caras, que é o Renato Contaifer, que eu adoro esse cara,
ele hoje está em João Pessoa, né? O escritório dele na praia. E quem não quer um negócio desse? Até o Chorão queria. A gente precisa pensar sobre novas formas de trabalho hoje. Então, cara, tem muita gente hoje sendo nômade digital. Então, vamos pensar sobre como trabalhar de forma diferente e continuar entregando valor, não só para o cliente, mas também para você mesmo, né? Hoje a gente tem que pensar em autocuidado antes de pensar em onde vou trabalhar e de que forma, né? Mas eu vou te puxar aqui para a pauta principal nossa, então. Tá. E eu tinha te feito uma pergunta que eu ainda não sei se você pode ou não abrir com a gente, que é, chegou um problema lá, tal, como que é o procedimento de vocês dentro dessa agência da IBM para resolver esse problema dentro da equipe de UX ali? Ótima pergunta e desculpa aí ter me perdido, mas não. É porque é muito assunto, cara. Relaxa, é tudo nosso aqui. Olha, o processo, nós somos uma equipe de mais ou menos 50 pessoas dentro do universo da UX, mas que também tem desenvolvedores, né? A gente não está falando só dos designers. A gente tem os pesquisadores, a gente tem gente de antropologia lá, tem gente de história lá, tem escritores, jornalistas. Então, é uma galera muito diversa. Eu gosto muito dessa questão da interdisciplinaridade. Hoje, o UX, ele precisa de diversidade. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque, cara, todos os eventos que eu tenho ido na área, eu fui no XConf, eu fui no DexConf ano passado, cara, sensacionais esses eventos, procurem saber. O XConf e DexConf são duas conferências... Eita. Home office. Eu não esperava essa furadeira agora, mas tudo bem. Voltando, a gente começa, né, com essa diversidade em termos de equipe e a gente recebe a demanda, geralmente a liderança recebe a demanda e pensa em qual é o âmbito que ela vai se encaixar, né, porque é uma indústria financeira que a gente trabalha, então a gente precisa primeiro pensar em qual âmbito que ela está, se é desktop, se é mobile, se tem qual é o lugar onde ela vai se encaixar, né? Primeiro você seleciona a equipe, porque são equipes para cada produto. Então, cada equipe vai passar por todo o ciclo de UX, justamente para fazer descoberta, depois a análise, né, do produto em si, depois essa parte de pesquisa, ela está sempre presente. Então, primeiro depende, né? Por exemplo, quando eu estive no time do mobile, outra coisa legal é que a gente faz essa migração. Às vezes, pelo perfil, você vai ser necessária no time lá de facilitação, para fazer alguma facilitação de processo. Às vezes, você precisa de estar no time do mobile para fazer parte ali do DLS, que foi um dos projetos que eu fiz recente, né? Apoio à documentação do DLS. Então, para quem não sabe, DLS é Design System. A gente trabalha os padrões dentro de um produto digital. Então, ele tem que ter uma afinidade, né, com todos os produtos que você for usar, ele tem que ter uma harmonia, né? O DLS serve para essa função. Então, primeiro, aloca, né, o perfil do profissional com o projeto e depois começa as sprints. A gente trabalha no método ágil, então, todo dia tem, né, aonde que a gente tem dailies, a gente tem a questão do design review, e, enfim, a metodologia ágil, ela tem diversas frentes, e agora que eu estou mais voltada para essa parte de pesquisa, a gente, dependendo da necessidade, a gente vai colocar os estudos, as entrevistas, né, dependendo da aplicação, que a gente vai colocar o script ali dentro do processo, geralmente na estrutura ágil, né? Respondi? Respondeu, tá ótimo. Eu só fiquei esperando pra ver se tinha mais alguma coisa, mas... Não, é porque, assim, depende, cara, tipo, depende
cada produto ali é um tipo de abordagem, né? Eu já fui facilitadora em processos, já tive oportunidade de trabalhar nessa parte dos componentes do DLS, e as entrevistas com o usuário, na época que antes da pandemia, a gente fazia entrevistas com usuários reais, então eu saía para a rua, ia para dentro das agências, falar com as pessoas, entrevistá-las. Então, essa parte de teste de usabilidade remoto, para mim, é recente. Eu comecei a fazer o teste de usabilidade remoto depois da pandemia. E era exatamente sobre isso que eu ia te perguntar agora. Como que vocês estão se virando? Como que é o rolê de antes? Como que vocês faziam, né? Que você já explicou muito aqui pra gente do seu processo, mas isso era antes. E agora? Como é que tá rolando? Como é que continua? Como é que faz entrevista? Como é que avalia? Como é que coleta dados e tal? É um grande desafio, mas eu confesso para você que, assim, mudou simplesmente o lugar de onde a gente está. Porque a gente continua sendo extremamente, né, exigido pelo cliente, pelas demandas. A gente tem feedback o tempo todo, a gente está sempre conversando. Tem o Teams, que é a ferramenta que a gente usa para conversar lá dentro. Então, é uma ferramenta muito ampla, tem vários recursos. A gente não só conversa, mas também tem troca de materiais, conteúdos, né? As coisas que a gente está compartilhando, elas estão todas abertas lá. Então, a questão das ferramentas, elas precisam ser muito alinhadas no início do projeto, com todos os membros, para que haja essa facilidade de uso e também de a gente conseguir a qualidade, né, dos resultados. Para um banco enorme como é aquele, a gente precisa muito de estar alinhado em equipe para que as coisas fluam bem. Então, eu confesso para você assim, que eu nunca aprendi tanto em relação à estrutura de equipe, a condições para você conseguir alinhar todo mundo, né, a partir de métodos de pesquisa e métodos de conceituar um produto. A gente tem constantemente lá esse ciclo funcionando. Então, o que eu recomendo mesmo é a pessoa adaptar, né, os métodos e os processos de acordo com a realidade do seu local de trabalho e principalmente da diversidade da sua equipe, né? Cada pessoa tem um perfil, então você primeiro vai fazer a análise disso para depois alocar cada uma na sua função e, obviamente, o produto final, a tela, é ali uma das etapas, né? Não é o todo. A gente precisa pensar em um ciclo muito maior para conseguir entregar realmente um produto que funcione e que esteja constantemente em melhorias. Isso aqui. Pensando assim, né, nessa parte prática, né, que você acabou de comentar, tal, e em como cada pessoa desse time tem uma função e tal, nesse momento de trabalho remoto, tem alguma ferramenta específica que você pode citar para a gente que vocês estão usando lá, seja para testar com o usuário, para fazer entrevista, e essas etapas mesmo que compõem, né? E depois, para métrica, deve ser a mesma, né? Porque depois que você já tem os dados, não precisa trocar a ferramenta. Mas pensando nessa parte da entrevista mesmo e do teste, né? Como que tem sido feito isso? A gente tem a licença lá do Lookback. É uma ferramenta completa para teste de usabilidade. Ele faz tanto moderado quanto não moderado. E ele tem uma questão interessante de registrar tudo, né? Não só grava, mas também tem a possibilidade do usuário ter as informações lá, né? A gente faz, obviamente, o recrutamento antes e tal, conversa com o usuário, mas a ferramenta Lookback, ela é bem completa, né? Para poder fazer essa gestão de... você consegue ver o produto, ver o usuário, e aí você vê a reação dele usando o produto. Isso é muito legal, assim, porque a gente consegue não só absorver as reações do usuário pela expressão e pela fala,
E como também, né, a usabilidade ali, que depois você pode passar por um mapa de calor, alguma coisa, alguma ferramenta que você possa usar posteriormente. Mas eu gosto muito do Mural para fazer processos colaborativos, Mural.co, é uma ferramenta muito legal. Tem o Miro, que a gente usa para organizar os dados, faz uma graça assim, de poder entender e elencar, né? Lá a gente usa algumas ferramentas muito similares às do mercado, né? A gente tem algumas coisas que é parecidas, assim, tipo, tem o ICANN lá, que parece, um Kanban, só que o ICANN é o Kanban deles. Então, tem algumas ferramentas próprias, né? Porque tem desenvolvedor pra caramba. Então, os caras estão ali fazendo ferramenta pra Afinal nós. de contas, né? Uma empresa de tecnologia também, software e tudo mais, alguma coisa ia ter também, né? E tem uma que eu adoro, que é o Webex. O Webex, ele é uma ferramenta de conferência, né? A gente usa o Teams, mas o Webex, ele é muito foda também para fazer conferências de grande escala, várias pessoas. Às vezes a gente faz evento no Webex, tipo uma galera ouvindo uma palestra, por exemplo. Nossa. O Webex, ele dá sustentação técnica. O lance é que o Webex, ele tem estrutura, então ele não vai dar um pau. Bug. Assim, muito. Eu nunca vi. Tem 1 ano e 7 meses que eu uso o Webex, eu nunca vi ele dar pau. Então, assim, isso é muito estável, né? Enfim, são muitas ferramentas possíveis, mas eu gosto demais do Slack, que é uma ferramenta que a gente consegue falar com os times de uma forma elencada, né, estruturada, que você não vai misturar as paradas junto. Então, cara, ferramenta tem um monte. A questão é, seleciona a melhor para você, porque cada projeto, cada equipe, cada produto vai pedir um tipo diferente, né? A gente usa o Mural para processo colaborativo de facilitação. A gente usa o Miro para organizar projetos quando tem uma série de pessoas envolvidas. A gente usa o Teams porque é a ferramenta licenciada pelo produto, pelo cliente. Então, depende, cara. Tipo, a gente usa um monte de ferramenta, mas dependendo do produto, do projeto, a gente vai usar outra. Então, assim, depende muito, mas, por exemplo, o Skype, que é essa que a gente está usando, é massa. Ela é estável, ela é segura, entre aspas. Já houve algumas conversas, né, de que vazou a informação, enfim. A questão da segurança, ela é importantíssima. A gente precisa pensar em segurança quando a gente está falando com qualquer cliente. Imagina um banco, né? A Poli tá falando do banco, pessoal, eu acho que ela não citou desde o início, mas aí dentro da IBM, o cliente que às vezes ela atende é um banco, né, Poli? É isso mesmo, né? É isso, é o Banco do Brasil nesse momento, mas amanhã pode ser outro. Então, é uma questão só assim, a gente não pode falar especificamente sobre os produtos que estão lá, porque tem um contrato de confidencialidade. Mas é um produto e um cliente que demandam um universo, né, de necessidades, assim. São clientes que estão o tempo todo se renovando, né? Então, as fintechs, elas estão aí, cara. Se você não tiver atualizado, você vai perder uma base, né, de clientes que precisa ser considerada, né? Uhum. É um banco muito tradicional, mas que tem, sim, uma base de clientes sensacional. Eu gosto muito de pesquisar lá, justamente porque você vai pesquisar desde um jovem que acabou de começar a usar esse produto, até a pessoa que está no final da vida e está ali ainda, né, precisando de produtos financeiros. Então, eu recomendo, na verdade, você adaptar a necessidade do seu cliente às ferramentas necessárias para aquele tipo de processo ou produto. Massa. Poli, nossa, você falou coisa demais, coisa massa demais. Demais, não, mas assim, é muita coisa para absorver e cada uma dessas coisas, se a gente for entrar também, destrinchar, dá outro vídeo, outro episódio aqui. E assim, cara, estamos aí. Qualquer coisa. Com certeza eu vou te chamar. Você já tá mais do que
solicitada para próximos vídeos e tal. Eu tô planejando aí uma surpresinha que não era nem para falar agora, mas vai rolar podcast também, já tô desenrolando, então pode ser, na verdade você já tá convocada pro time de UX, toda vez que tiver episódio de UX, Poli tá lá, mas enfim. Me chama, cara, eu gosto muito de podcast, eu sou uma consumidora de podcast no Spotify, eu gosto muito dos podcasts do Spotify para notícia, para a questão de UX também. Tem um monte de podcasts. Eu escuto podcast de programação, de UX, de design, de tudo lá, de notícia. Eu também sou muito consumidor, por isso que eu quero fazer um, né? Mas, Poli, primeiro eu quero te agradecer muitão mesmo, ó. Muito obrigado mesmo por compartilhar um pouco do seu conhecimento aqui com a gente. Como eu acabei de dizer, vai ter mais, tá? Então, enfim, isso aqui foi só uma primeira dose. Primeira dose pra galera. E eu queria que você deixasse, então, as suas considerações finais e falar o que você quiser aí. O espaço é seu agora. Cara, primeiro, nossa, passa rápido, né? Eu gostaria muito que as pessoas que estivessem vendo agora considerassem o fato de acompanhar tendências, né? Esse mercado. Tem um site que eu gosto muito que chama coletivoux.com.br, que tem um monte de informação bacana lá que as pessoas podem buscar e pesquisar. O Medium, cara, o Medium é tipo a minha segunda casa. Tá? Minha primeira casa é o LinkedIn, porque eu adoro o conteúdo de lá, e o Medium é a segunda, porque ali tem o universo do tema que você quiser, tem gente falando bem lá. Então, eu recomendo muito, né? A pessoa que está buscando uma vaga, frequentar o LinkedIn como primeira rede social, e o Medium como segunda, a questão de conteúdo. E tem um site também que chama brasil.uxdesign.cc, que eu acho bem maneiro, que eu recomendo. Tem um monte de artigo, um monte de livro, uns sites profissionais lá, da galera de UX, que também é massa. Para quem gosta de pensar em portfólio, tem muita gente que usa o Behance, mas assim, eu gosto também de outras plataformas, tipo o Dribbble, que tem muita gente lá, tem o Xfolio também, tem que ter, né? Tipo, tem que ter um portfólio para você mostrar alguma coisa que você já faz para você conseguir conquistar vagas hoje no mercado. Então, profissionais de UX e UI hoje escrevem constantemente no Medium e no LinkedIn. Então, estejam lá, porque isso vai, com certeza, agregar muito, assim. Uma coisa que eu fiz com a minha carreira, assim, que eu recomendo para a galera que está começando e que quer entender mais, cara, faz um exercício de UX com você, como se você fosse um produto, saca? No Medium tem um artigo sobre isso. Eu não me lembro agora o nome, mas se você procurar lá, tipo, fiz UX com a minha carreira, alguma coisa assim, tem uma menina que escreveu um artigo e fala sobre um ano de UX que ela teve experiência, e aí ela fez um processo de UX com isso, para entender, né, um mapa mental de aonde que ela queria estar, para onde ela queria ir. Acho que eu li esse artigo. Eu acho que eu vi. Eu vou deixar o link aqui, tá, galera? Vou procurar e vou deixar o link aqui embaixo nos comentários. Show. Na descrição. Então, cara, mapas mentais, sabe? Fluxos, jornadas. Pensa sobre o que você pretende para que você alcance realmente, né, os objetivos que você tem. Primeiro, saiba o que você quer, né? Porque a partir desse momento é que você vai buscar os caminhos que melhor atenderem. Esse universo do UX é muito extenso. Eu gosto muito da O'Reilly, porque a O'Reilly tem um monte de conteúdo foda, sabe? Livros incríveis que você pode baixar no Kindle, que você pode baixar no celular. Então, hoje em dia, se tem uma coisa que não dá para reclamar, é de ferramenta, cara. A gente tem aí um mundo de ferramentas, sabe? De prototipação, você tem Sketch, você tem Figma, você tem XD, você tem muita coisa. O Spotify, que é, tipo, fiel escudeiro, né? Porque ninguém é de ferro mesmo. E o Zeppelin, o Marvel, para você subir as paradas. E os handoff, né? Eles são importantes, então você precisa ter algum que seja possível de você mostrar o seu trabalho.
Então, as minhas considerações, Bruno, é que, cara, parabéns pelo canal, eu tô achando muito maneiro. O co-design, para mim, hoje é referência, então eu recomendo muito a galera compartilhar o conteúdo do Brunão, cara, porque o bicho tá aí na correria fazendo um conteúdo massa para nós, então eu valorizo muito o produtor de conteúdo, Bruno, sabe por quê? Porque eu quero me tornar essa pessoa. Hoje eu não sou. Só vem. Precisando de qualquer coisa, tamo aí. É que hoje, assim, eu tô muito focada nessa parada de estudar, sabe? Eu sou uma estudante inveterada nesse momento. Eu acabei de fazer um curso da Mergo, de UX Research, recomendo muito. Cara, Mergo é o canal, assim, é um lugar de cursos muito bons. Edu Agni, que é o dono da Mergo, ele faz o evento da XConf, que foi onde eu conheci. O cara, ele é muito respeitado na comunidade UX. Então, assim, para quem quer um curso foda, Mergo Design Experience, tá? Porque ali tem todas as áreas, ele acha alguém fera para você poder aprender. Eu aprendi lá sobre o X-Writing, eu aprendi lá sobre o X-Research, e eu pretendo fazer novos cursos, principalmente nessa área de design e pesquisa em métricas. Tem um cara chamado Huxley, que faz um curso chamado Punk Metrics, que também é show, eu fiz o curso dele. Punk Metrics, eu acho o nome do site. É brasileiro ou é gringo esse? Não, é brasileiríssimo, cara de São Paulo, um homem negro. É outra coisa que eu falo também, assim, eu recomendo muito o X para Minas Pretas. As meninas que estão fazendo esse projeto, elas são incríveis, eu conheci lá no Dex. E, enfim, cara, frequenta a comunidade, mulherada, vai com o Dex. Os caras procurem eventos como o XConf, DexConf, porque é ali que você vai integrar com a comunidade. Tem um cara chamado Wagner Silva que fez um site só de designers negros. Eu acho isso muito interessante, porque hoje a gente precisa valorizar essa galera que estava historicamente excluída, então eu me sinto parte, né? Por isso que eu valorizo tanto. Enfim, agradeço, Brunão, obrigado mesmo, assim, eu tenho muito prazer em compartilhar conteúdo, então tamo junto e uma hora ou outra tamo aí no podcast e nos conteúdos do Medium. Queridona, eu que agradeço, e antes da gente encerrar aqui, fala suas arrobas aí da internet pra galera te seguir também. Poli, gente, só antes dela falar, essa mulher, pra mim, era a mulher onipresente do design. Todo evento, todo negócio que tinha, seja de design, seja de evento cultural, qualquer coisa, a Poli tava lá. Se você entrar no profile dela, você vai ver as fotinhas dela com uma galera aí que talvez, se você acompanha o rolê de design e tudo mais, você vai ver que essa mulher tem uma foto com cada pessoa massa que você pensar, ela tem uma fotinha lá. Então, a Poli é uma pessoa muito querida por todo mundo, por mim também, e ela tem um trabalho muito massa, e vale muito a pena conhecer o trabalho dela, então deixe seus arrobas. Cara, uma arroba que eu quero colocar só como dica, porque eu também tenho um viés de voluntariado, é a É Com Amor, né, que é uma ONG de hortas urbanas de Goiânia que eu sou fã, e assim, eu já fui voluntária, hoje eu sou só apoiadora à distância, mas assim, é uma ONG que tem feito um trabalho muito legal de conteúdo, agora que não pode ser presencial, e eu me sinto assim, parte do coração mesmo, assim, a É Com Amor para mim foi uma experiência que mudou minha vida. E LinkedIn, né? linkedin.com/Poli de Castro. Para quem não. Depois você coloca o link aí embaixo. Uhum. Não, vai estar aparecendo aqui na tela já. Os arrobas de Twitter. Eu adoro Twitter para compartilhar conteúdo, para trocar ideia, para xingar muito quando o assunto é política atual. E o arroba do Instagram, cara, porque Instagram é a imagem, né, mais presente hoje. Sinceramente, Facebook para mim já era. Ele serve mais como um introdutório de lugares, tipo assim, eu vou agilizar meu cadastro, beleza, toma aqui Facebook. Mas, cara, é realmente uma rede social que para mim virou alternativa, assim, só mesmo para cadastro. A prioridade hoje é o LinkedIn,
Eu sou uma consumidora ávida de eventos, realmente. Nesse momento eu estou fazendo tudo online, então eu estou direto cadastrando no Simpla e no Meetup, sabe? As coisas que acontecem dessa área em áreas, em sites como esses, eu tenho frequentado. Então eu recomendo bastante. Um site que eu adoro, cara, é o IDF, Interaction Design Foundation. Tem cursos incríveis naquele lugar. Eu recomendo demais, assim, para quem puder, vai no IDF. Pois é, as pessoas me perguntam às vezes onde que eu faço curso e tal. Eu fiz curso no IDF, interactiondesign.org, né? interactiondesignfoundation.org. E, tipo, é muito fera, muito fera mesmo e tal. Você vai ter aula com os fodões do design, os livros que você lê. Cara, é muito bom mesmo também, né? Só corroborando o que a Poli acabou de falar. O Norman Group também eu recomendo para quem quiser fundamentos dessa área. O Norman Group é o vô do X. Isso aí. Gente, cara, essa mulher é tão modesta que eu pedi pra ela falar as arrobas dela e ela falou de um monte de outras pessoas, né? Eu falei dos que eu queria, né? Que era o Instagram, o LinkedIn e o... enfim, o básico, Twitter, né? Se tiver mais, tá aqui na tela agora. Cara, é isso. Eu agradeço demais. Eu achei muito divertida essa conversa. Eu pensei que ia ser um pouco mais, assim, tenso, porque muita coisa, né, para falar, mas foi bem leve e eu quero poder contribuir sempre que possível. Massa demais, Poli. Já começou contribuindo muito, já contribuía antes, que eu sei também, assim, nos seus rolês. E muito obrigado mesmo, tá? E é isso. Beijão. Conte comigo, Brunão. Até mais. Valeu.